A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço porque estamos de volta. O assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, através do aplicativo tvpassofundo.com.br. Olha, minha gente, o Internacional não tem jeito. Fez bonito na Libertadores da América, eliminou o River Plate e voltou ao Brasileirão decepcionando. Perdeu de virada para o Botafogo lá no Newton Santos, 3-1, o que é profundamente lamentável. Ele estava vencendo o jogo, fez um belo primeiro tempo e a fase complementar, de novo, cedeu o resultado, 3-1, como disse. O Grêmio foi surpreendido no começo da partida pelo Fluminense, 1-0, tudo se parecia a favor do Flu, e de virada fez 2-1 em cima do Flu. Consequentemente, assume a vice-liderança do Brasileirão. Brasileirão que já está chegando quase que ao final deste primeiro turno. E o Grêmio vai indo muito bem, obrigado. Agora fica a Copa do Brasil, decisão contra o Flamengo. Será que vai virar o jogo? Expectativa é geral, meus companheiros. Olha, vamos falar um pouco sobre o futebol regional, o futebol gaúcho, o futebol raiz. 2 classificados. Santa Cruz fez 1-0 de pênalti em cima do Lajeadense, deu tumulto no final da partida. E o Guarani de Bagé volta à divisão de honra do futebol gaúcho após um empate com o Monson, o todo-poderoso Monson, que pertencia à chave do Esporte Clube Passo Fundo e que cedeu terreno na decisiva. Consequentemente, Bagé está em festa, Santa Cruz, 10 anos depois, está voltando à divisão de honra. E fica aquela pergunta: quando teremos gaúcho, quando teremos Passo Fundo na divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul? Mas ilustrando o programa de hoje, senhoras e senhores, é nosso convidado especial, o engenheiro agrônomo, mas que foi radialista por muito tempo, trabalhou na extinta Rádio Municipal. E o pessoal me pergunta, onde anda o fulano, onde é o ciclano? E eu estou trazendo hoje no programa, com muito prazer, o José Carlos Rabelo, doutor agrônomo e ex-radialista. Aliás, ex-radialista não existe, né? Eles continuam assistindo os programas, prestigiando os programas e relembrando, porque ele tem um arquivo aqui sensacional, senhoras e senhores. Mas são assuntos que nós vamos tratar depois do intervalo. Um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência.
Limpesul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Nosso entrevistado de hoje é nada mais, nada menos do que um ex-radialista, eu disse ex, mas radialista de sempre. Um veterano do radialismo de Passo Fundo e do Rio Grande do Sul. Atuou pela Rádio Municipal de Passo Fundo, onde começou, depois peregrinou. Como diria Dino Rosa, o nosso saudoso Dino Rosa. Esteve na rádio de Cruz Alta, ele vai contar um pouco de sua história, foi narrador esportivo e está conosco. Rabelo, fique à vontade, o prazer é todo nosso em tê-lo aqui. Muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Fernando, pela oportunidade que vocês estão nos dando aqui. Realmente é uma grande emoção, porque o Jorge a gente conhece lá dos tempos idos dos anos 70, em termos de rádio. Nós começamos no rádio pela Rádio Municipal de Passo Fundo, a ZYU 38, que o Jorge também teve a oportunidade de trabalhar. E tem aí depois nos artigos vários colegas que também tiveram uma passagem exemplar pelo rádio de Passo Fundo. E é um prazer enorme a gente estar aí, estou amplamente à disposição. Eu comecei a minha carreira no rádio, depois eu fiz agronomia, fiz direito também, mas tudo se deve ao rádio. O rádio foi o propulsor dessa nossa carreira aí dentro da radiofonia, dentro da nossa vida. Olha, doutor Rabelo, doutor advogado, doutor agrônomo, já aposentado, é grande realidade, não é? Mas não esquecendo os princípios básicos, não é, Rabelo? Verdade. O rádio te ensinou bastante, não? Com certeza. E a gente teve na época, Jorge, eu estava conversando com o Jorge aqui, e não sei se o Jorge lembrava, a minha primeira entrevista no rádio aconteceu nos anos de 68, 69, por aí, quando eu não tinha nem 20 anos ainda. E fui fazer um teste, teve um teste na Rádio Passo Fundo para locutor. O Jorge foi o que me entrevistou, batemos um papo e a gente estava naquela troca de voz ali. Aconteceu, acho que o mesmo com o Jorge. E ele me recomendou, continue, persista, eu acho que tem capacidade para tocar e foi isso que aconteceu. Dali dois anos eu já estava na Rádio Municipal. E eu não estava errado, não é? O detalhe é esse. A gente mora na aldeia e conhece os caboclos, não é? É verdade. E o tempo simplesmente vai passando. Eu já estou devidamente aposentado, não me deixaram em paz, não é? Uhum. O saudoso Meireles Duarte me motivou a voltar através da TV para assumir o seu programa, depois daquela enfermidade que o levou, sim, lamentavelmente. Mas me conte um pouco, você começou no rádio como técnico de som, não? Não. A gente, na verdade, é o seguinte, comecei como locutor, fazendo a abertura da rádio, na época era o Romper da Aurora, era um programa tradicionalista, então todos os locutores que começavam, tu entrava naqueles espaços que não tinha talvez muita audiência e podia até cometer algum erro ou alguma coisa, né? Muito bem. Aí nós migramos depois, Jorge, para os Astros do Dia, que era um programa ali já um pouco mais moderno em termos de... Astros do Dia falavam em astrologia também? Isso aí, horóscopo também. Pois né? é. Depois nós guindamos para um programa da tarde, que é um programa musical, um programa Explosão Musical, que na verdade era no tempo da ditadura militar e era um programa um pouco irreverente. O Ivaldino, o pessoal escrevia para nós também ali algumas mensagens
E a gente fazia o programa da tarde. Você falou Ivaldino, é bom que diga o nome completo. Ivaldino Tasca. Porque o pessoal fica naquela. Ivaldino seria o Tasca? É, né? isso aí. Eram feras daquela época, não, Rabelo? Ivaldino Tasca, Celestino Meneghini, Isso. José Fernando Belém de Carvalho. Isso aí. Outros que não me vêm à memória assim, mas eu estou muito bem lembrado do Rafi da Dia, de Terres Pilar, de Jarba Sampaio Corrêa, com quem você deve ter trabalhado, é claro. Baluarte, aprendi muito com o Jarbas, né? E na época dos redatores, tu lembra que o pessoal cobria o legislativo, o executivo e fazia toda a informação dos canais do norte e do interior do país, no caso da Rádio Bandeirantes, Rádio Globo. Então nós tínhamos ali Antônio Micel, Isaac Chedid, o Romero, o Carlos Alberto Romero passou também pela Municipal um pouquinho antes da minha entrada lá. O Zé Guedes, que trabalhou depois lá em Ijuí, eu substituí na época a vaga do Zé Guedes. Está na tela aí, eu gostaria que você descrevesse. Foi uma reunião que vocês tiveram na Câmara de Vereadores. Eu observo ali à distância assim, uns de saudosa memória, outros ainda no nosso meio, né? Está no meio ali, mantenha a tela, por favor, o Meireles Duarte, né? Ao lado do Pedro Rim, que está ainda conosco, Rafi da Dia, que também está conosco, né? E descreva, por favor. O Jaime Freitag está lá atrás do Rafi da Dia, lá, né, que nos deixou também recentemente. Adão Lemos, Marcos Matos, que eu estou... Gilberto, doutor Gilberto, que foi narrador de esportes também da Rádio Passo Fundo, né? Gilson Paz. Enfim, são figuras maravilhosas realmente que... você identifica aquela menina que está ao lado do Rafi da Dia na primeira poltrona? A Rosa Saquete. Rosa Saquete. Fazia o teatro no tempo do... Eu não peguei Delorges Caminho. Muito bem. São lembranças, assim, são momentos históricos realmente que fazem a gente rememorar a história do rádio, né? Mas você, como narrador esportivo que foi, como repórter de campo que também foi, o que te chama a atenção? O que te chamou a atenção naquela época, comparativo com agora? Jorge, é assim, ó, no tempo era muito a virilidade. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, da João Pontes, né? O cara super atlético, jogava com vigor, com a força física exemplar, né? Bebeto, Canhão da Serra, né? Que não tinha lá uma força física, mas tinha mas batia com os dois pés, né? Exatamente. Cabeceava bem, né? Era um super atleta, né? Esses dias até estava olhando a biografia ali dele, né? 76 de altura, 70 quilos, era um cara bem... bem esguio, né? Mas batia, tanto é que não é por menos que eu o chamo de Canhão da Serra, né? Exatamente. Aí tu pegava na época também Pedro, que fez dupla com ele, depois Luiz Freire fez ali, né? Um outro atleta que se destacou bastante foi o Roberto, mestre bola, né? Roberto tinha uma capacidade de tocar bola, matava no peito, escorregava na coxa, batia bem, né? E era o cara que arquitetava o jogo pelo gaúcho ali no meio. Raul Maté, também um cara de uma classe extraordinária, né? Depois dando lugar para outro. Se a gente for citar aí os craques do passado, são enormes os nomes e a qualidade técnica realmente. Esteve aí na tela e está de volta ali... Era o futebol da madrugada, né? Futebol da madrugada nós jogava... Tradicional o 6 horas da manhã, né? Tradicional o futebol da madrugada, que era realizado no dia dedicado ao garçom. Isso aí. O saudoso padeiro, né, o João Santos, que me parece que é esse o nome, fazia os encontros lá no Independente, no campo do Independente, ou então no Delmar Citone. Nesta foto aí, eu observo... que está ali pessoas que já se foram, né? O caso do Doarzan, o mais carequinha à direita, e o Dino Rosa no outro lado. No meio ali, o saudoso Teleson, Terres Pilar, são figuras assim maravilhosas. Quem seria aquele goleiro ali?
Ali nós temos o Marcos Mondadori. O Marcos Mondadori fazia um plantão esportivo. O Duarzan catava os caras para fazer ali a parte da retaguarda. E o Marcos Mondadori era tipo assim, o Paulo de Tarso, que era aqueles caras que gostavam de compilar dados e trazer todas as informações. O Paulo Tarso do Jornal Nacional. Aliás, o Paulo Tarso é um assíduo espectador do nosso programa. Vamos também. Mandar um grande abraço. Recebe o nosso abraço. Eu saliento aqui na abertura do programa, conversando contigo, se me permite, um saudosismo. Nos deixou agora nos primeiros dias de agosto o irmão do Rafi Dadia, Ricardo Dadia, o Richard, com 90 anos de idade. Ele foi plantão de estúdio da extinta Rádio Municipal. E tem uma história, até certo ponto, ilustrativa, não é? Não sei se você... Eu lembro dela. Você lembra? Lembro. Então, pode contar aí. Pode contar, sim. Do jogo do Vasco, né? O Richard era... Ele é exemplo do Meirelles Duarte e do seu irmão, o Caio Duarte, eram vascaínos de primeira, não é? Eram contra o Flamengo de todo jeito. Então... Ele estava no plantão de estúdio, o Ricardo Dadia, e disse: Meirelles, eles fizeram 1-0. Quando ele disse eles fizeram 1-0, não é? O Meirelles ficou naquela, disse: foi o Flamengo, né? Não, eles, do Vasco da Gama. Depois ele voltou e chamou de novo o narrador e disse: agora eles... Os podres empataram. Veja a ojeriza que ele tinha para cima do Flamengo, não é? É verdade. E as passagens importantes, isso aí, Jorge, o Mondadori, aquele que tu perguntou do goleiro ali, que nós mostramos, o Mondadori fazia o plantão de estúdio também. E a oportunidade do Duarzan deu as informações da loteria esportiva e perguntou para ele assim: ô Mondadori, informe tal jogos da esportiva, jogo 1, jogo 2, e ia por aí fora. Quando chegou no jogo 3, ele continuou narrando e voltou para o jogo 4. Aí o Mondadori deu uma enroladinha, meio se perdeu, acho que estava correndo do estúdio para a sala ali de redação, voltou e disse assim, e se amarrou. Daí o Duarzan assim: seja mais objetivo. E continuou narrando. Quando chamou o jogo de número 5, o Mondadori já tinha ido embora. São histórias assim do cotidiano do rádio, porque era difícil fazer o rádio naquela época. Hoje é tudo computadorizado, né? Não, e outra coisa, muito no improviso, né? O Duarzan, às vezes nós entrávamos no jogo, tipo assim, que nem nós estávamos batendo papo aqui antes, e dali um pouco o técnico de som, tá na hora, vamos entrar na parte esportiva, e tu entrava de improviso. Jogou hoje o Gaúcho, jogou 14, papapá, e ia levando. E dali um pouco te faltava algum argumento. Então tinha que ter uma dupla que fechasse bem, né, na argumentação. Bom, eu entro aqui no arquivo maravilhoso que você tem, de fazer inveja realmente, nas páginas do jornal Diário da Manhã, uma citação: Meirelles Duarte, uma lenda do jornalismo. Verdade. A que se refere essa foto aqui e essa reportagem? Está lembrado? Não, essa foto aí foi... Não lembro da foto original, né? Não, mas quando ele nos deixou... Na verdade é o seguinte, o Meirelles foi toda a história do rádio em Passo Fundo, na parte esportiva, tanto o Meirelles como o Jarbas Sampaio Correia foram as pessoas que realmente torciam para a cidade de Passo Fundo, né? E fazia do esporte a sua vida, né? Tanto é que o próprio Jarbas, uma oportunidade, foi para trabalhar na RBS em Porto Alegre, e aí eu perguntei: daí, Jarbas, não quis? Não, voltei para a minha terra, eu quero ficar em Passo Fundo. Bom, a gente salientou o Meirelles, é bom lembrarmos também a coluna do Santa, Argeu Santarém, que já nos deixou também, não é? Um intelectual do rádio, né? Exatamente, era uma figura extraordinária, um grande amigo. E eu vejo aqui que você tem um recorte de uma coluna de jornal, deve ser no Diário da Manhã ou Nacional, certo, né? Onde a coluna diz o seguinte: Molho e Malho, escrita pelo Celestino Meneghini, o bacharel Celestino Meneghini. O Celestino, um grande amigo, um grande profissional, né? Um renomado advogado também, né? E, acima de tudo, um grande amigo, né?
Jorge. Nós fazíamos na madrugada, quando fechava, uma oportunidade eu fechava a rádio, nós fazíamos programa à noite, Night Show. E nos reunimos no Bar Gaúcho ali, depois para comentar, o Walter Filho, o Celestino Meneghini e o Gaspar Rodrigues. Para conversar sobre rádio. O Gaspar era aquele tipo tu, assim, vozeirão. Vozeirão, ora vozeirão. Gaspar Rodrigues está radicado em Porto Alegre. O Walter Filho está em Florianópolis, ainda fazendo rádio, não é? O Celestino Meneghini tem a sua coluna nas páginas do Jornal Nacional e a sua banca como advogado, brilhante advogado que é. Certo. Pois é, mas continue. Assim, ó, o caso do Walter Filho da Planalto era um artista também. Tocava bem violão e participava dos festivais, né? E entendia muito de música, né? Então, dentro desse... O próprio Gaspar também, o Gaspar ouvia muito a Rádio Bandeirantes de São Paulo, e nós trocávamos muito ideia. E uma oportunidade, o Gaspar disse assim, Rabelo, faz uma abertura no teu programa musical lá. Digo, então vamos fazer. Escrevemos ali. Então dizia mais ou menos assim, Jorge. Esse é o programa da tarde, Explosão Musical, dedicado ao povo que gosta da juventude, se dedica à música, compõe e canta as músicas de agora. Está no ar, programa tal. Muito bem. Um pouco de história está sendo contado aqui pelo nosso entrevistado, radialista José Carlos Rabelo, que está radicado em Passo Fundo, mas que, conforme disse na abertura, girou um pouco aí pelo Rio Grande do Sul lá fora, não é? Pela sua profissão, engenheiro agrônomo e direito também, né? Advogado, não é? Mas mais como engenheiro agrônomo, mais como agrônomo, exatamente. Eu trabalhei muito tempo na Dupont, o qual me aposentei também pela Dupont ali. E numa oportunidade, Jorge, eu estou em Cruz Alta e o pessoal estava com o Guarani pronto para entrar da 3ª divisão para a 2ª divisão, nos anos de 85 ali. E aí, na época, quem era o treinador do Guarani de Cruz Alta é o Adair Batista Paz, popular Banana. Banana que jogou aqui em Passo Fundo, né? Aí o Celso Freitas também, que jogou aqui, foi guindado para jogar lá no Guarani, e daí fui indicado para transmitir futebol para eles lá. E na época, como eu trabalhava para uma multinacional, não poderia transmitir, seria conflito de interesse, mais ou menos o que aconteceu contigo. Exato. Me contaste, depois tu vai contar a tua história também, vou te entrevistar. Essa história eu prefiro deixar assim, mas continue. Mas aí é o seguinte, aí eu pedi para a Dupont, eles concederam a licença, o cachê... Nós revertimos para o pessoal da rádio ali, o cachê da narração esportiva, e daí começamos a transmitir. E uma das questões foi o seguinte, eu vou transmitir o futebol para vocês, e como a Dupont, na época, não anunciava em esportes, e a Bayer, que era a nossa concorrente, e a Cianamid, anunciavam fortemente, eu disse, eu transmito para vocês, mas vocês não podem anunciar nada dos defensivos agrícolas. Então, aí eu dei uma jogada estratégica, e fiquei transmitindo futebol e dando força para o mercado da cidade, o mercado citadino, que seria o comercial da cidade. Você falou que o Celso Freitas jogou aqui, jogou realmente, foi treinador do Esporte Clube Gaúcho depois, não é? Também treinou o Guarani lá. Exatamente, mas eu estou não muito bem lembrado, mas me parece que treinou também o Passo Fundo, Celso Freitas, isso, não é? E o Adair, que você falou, o Banana, que jogou futebol pelo Gaúcho, era um ponteiro de uma habilidade total e era habilidoso também no falar, porque ele foi comentarista da Rádio Independente de Cruz Alta, né? Foi a Rádio Independente que a gente transmitiu junto. Eu fiz parceria, eu transmitindo e ele. E na época que foi para a RBS também, que era o J. Éder. Nós fizemos uma dobradinha. Hoje o J. Éder está na Rádio Criciúma, parece que de Criciúma e Santa Catarina. O pessoal circula, não é? Circula.
Muito bem, nós estamos conversando com José Carlos Rabelo, radialista, já aposentado, é claro, contando um pouco de sua história, falando um pouco da sua trajetória profissional e dizendo também do seu interesse direto com o futebol. Futebol de Passo Fundo, futebol da dupla Grenal, enfim, e o futebol a nível nacional. Mas nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos já em seguidinha depois dos comerciais. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, ou assim mesmo pela Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos conversando com o radialista José Carlos Rabelo, que do rádio fez a sua profissão e, consequentemente, foi às faculdades, se formou em agronomia, em direito e agora, já aposentado, está recordando conosco aqui bons momentos vividos no rádio e vividos junto ao futebol de um modo especial. Mas antes de voltarmos com o José Carlos Rabelo, vamos ao comentário do repórter de todas as ocasiões. É com você, Carlos Dantas. Alô, pessoal. Alô, seu Jorge Queirat, aquele abraço. Saindo de um resfriadão aqui, um gripão, que é impossível tu não sobreviver num clima desse como o do Rio Grande do Sul. Hora tá frio, hora tá quente. Então, tem que se cuidar. Não é fácil. Embora vacinado e tudo, ainda acabei pegando um resfriado numa mudança de clima dessas, né, que aconteceram nos últimos dias. Mas a grande manchete da semana: Monson está desclassificado. Isso é um assunto que eu vou falar no finalzinho desse comentário. Enquanto isso, a dupla Grenal vai indo de vento e popa o time do Grêmio, embora esteja com 14 pontos de diferença em relação ao Botafogo. O Botafogo tem 47 e o Grêmio 33. Não é impossível buscar esse resultado, porque o verdadeiro Campeonato Gaúcho
começa agora. Porque quando fecha a janela, é aí que os times definitivamente não podem contratar mais ninguém. Quem se reforçou, quem não se reforçou está fora. Estamos 14 de agosto, bem na metade do ano. A partir de agora, tem mais 19 rodadas do Brasileirão para vermos quem será o campeão. Para mim, está pintando o Botafogo, mas nada é impossível no futebol. Tá? O Grêmio ganhou do Fluminense, o Inter perdeu, e deu para se notar uma coisa. O time do Grêmio, bem montado, bem esquematizado pelo Renato. A diferença é que o time do Grêmio sai pegando, tendo pegado e saído, e vai até o fim. Porque é uma gurizada. E jogar contra a gurizada, pessoal, não é fácil. É a pior coisa que tem. Em compensação, o Inter sai a milhão e parece um refrigerante, acaba o gás da metade da festa. Ou seja, é um time mais velho do Inter, um time mais envelhecido. Automaticamente, quando chega na reta final, acaba o gás. E aí o adversário veio para cima. E foi o que aconteceu no último fim de semana. Acabou perdendo. Mas faz parte. A questão que o Cutê tá aí, pro esquema desse Cutê aí, que eu não gosto dele, mas o cara é inteligente. Pro esquema dele, naquele esquema que ele quer, tem que ter velocidade, preparo físico. E aí, mas tem que ter os dois tempos. Não adianta sair, fazer 1-0, 2-0 e depois entregar a rapadura no final. Enquanto isso, o nosso futsal mudou tudo de novo. O Giba saiu, entrou o jovem treinador Thiago Bortolom. Para mim, não era o momento ainda. O Thiago Bortolom é um jovem, tem futuro, tudo, mas é uma aposta. E nós não podemos fazer aposta num futebol que a torcida é exigente com qualidade, sob pena do risco de queimar o profissional. Então, a diretoria tomou a decisão, está tomada, seja o que Deus quiser. Foi um parto para ganhar de vacaria um dos últimos classificados da tabela do Gauchão. Mas vamos dar um tempo ao tempo para o Thiago Bortolom organizar essa equipe para ver até onde chega, se Deus quiser. Desejo que tenha sucesso, porque ele é um cara gente fina, baita profissional. Só que eu achei que foi precipitado. Amanhã cedo ainda para pegar um time que só tem cascudo ali. Só tem jogador de corrida. Tem Santinho naquele time do Passo. Mas tudo bem. O importante é que venceu Vacaria na estreia do novo treinador. Agora começa tudo de novo. Reorganizar, achar um quarteto, achar o segundo quarteto para conseguir chegar no mínimo nas quartas de finais. Porque lá sim, lá a cobra vai fumar e não tem que dizer não sei, eu não sabia. Para encerrar, estão classificados para o Gauchão do ano que vem o pobre Guarani de Bagé, porque vai entrar e já vai cair. A Fronteira não tem dinheiro para sustentar uma equipe de futebol. É sempre os abnegados, Tato e sua turma lá de Bagé, um cara sensacional. Tomara que resista, já aconteceu isso. Então o Guarani vai entrar, participe e cai de novo. E a equipe de Santa Cruz, que quase teve um azar, Aí quando os bombeiros exigem coisas, estão trancando, não sei o quê, mas tá aí, 6 pessoas feridas, graças a Deus, nenhuma grave. Senão, o Santa Cruz já ia iniciar o campeonato, se incomodando com indenização. O gaúcho que nos diga. Então, qual é a lição? Não adianta vir um empresário árabe, muçulmano, mora lá do outro lado do mundo e coloca empresários aqui e montar uma equipe pagando peso de ouro, enquanto isso Santa Cruz, com um pouco de investimento, foi lá e faturou a classificação, eliminando o Monção. Moral da história, o Guarani dá esse exemplo e o Santa Cruz. Não é com muito dinheiro que se faz futebol. Futebol, tu tem que ter dirigente que conheça. E esses dirigentes de Santa Cruz e do Guarani, como o Tato Moreira, são dirigentes da antiga. Eles vão nos estádios,
Eles têm um amistoso lá no Zequinha, eles estão tudo lá. Quer encontrar empresário e jogador? É quando tem jogo no Zequinha. Porque ali no Pastaria é centralizado. Todo mundo está ali. Ali tem muita conversação. As transações ocorrem ali ou nos restaurantes lá da Federação Gaúcha de Futebol. Parabéns ao Santa Cruz, ao Guarani de Bagé, mas ficou a lição, né? E é aquilo que eu falo. Passo Fundo está passando por um período de transição em termos de novos diretores de futebol, formar novos dirigentes para que saiam a campo e busquem um jogador certo para a hora certa. Não ficar fazendo aposta, porque senão vamos ficar sempre patinando. Tu tem que conhecer a competição e escolher o jogador a dedo para esse tipo de competição que se chama Gauchão. Aquele abraço e até a próxima. Beleza, Dantas. Um abração para você. A bancada aqui está sendo dividida hoje com o José Carlos Rabelo. E daí, Rabelo? Olha, eu estou me deparando aqui com no seu arquivo, não é? Com um acetato da Super Som. Era a gravação de discos que fazíamos anunciando jogos de futebol e tal, porque a dificuldade, eu lembro, era enorme. Então se gravava pela Super Som a chamada para um jogo clássico, para um Grenal, enfim. Descreva para os nossos telespectadores. É verdade. Nós tínhamos o acetato, era um disco virgem, né? E esse aí foi gravado na gravadora do Meirelles. Então, qualquer anúncio, as vinhetas de rádio, né, que é aquelas chamadinhas, né, os rabichos, normalmente, para algum jingle gravado de fora, eram feitos nesse jingle no acetato. Para se ter um exemplo assim para o telespectador, esse jingle aqui vinha liso, e depois ele sofria um corte, meu caro telespectador, através de uma agulha especial, né? Isso aí. Que emitia o som e transmitia esse som para o disco. Exatamente, eram sulcos, né? Fazia os sulcos ali. Exatamente. É exemplo do que se gravava também discos em long play, não é? É verdade. Os primeiros. Jorge, nós tínhamos uma oportunidade, veio o Roberto Carlos em Passo Fundo, acho que tu está lembrado, e desceu no aeroporto Lauro Kurtz, e nós fomos entrevistá-lo. E aí o Dino Rosa, o pessoal ficava meio cético, não vou lá entrevistar, daqui a pouco o cara não vai querer ser entrevistado, coisa e tal. Vai lá, Rabelo. Então me largou lá, chegamos no Roberto Carlos para passar depois o que ele falaria para a gravação, para as vinhetas dos programas de rádio. E eu levei uma série de escritos, tipo Municipal Onda Jovem, é isso aí, bicho, e perguntei se ele gravaria. Dali um pouco ele parou assim, foi ler, deu uma atrapalhada e disse assim, é isso aí, bicho. Às vezes eu levo 30 dias para gravar um disco. Aí nós voltamos para o estúdio de rádio e dizíamos assim, Roberto Carlos, que tempo tu leva para gravar um disco? Isso aí, bicho. Às vezes a gente leva uns 30 dias. Aí até o Roberto Carlos. Né? Mais um pouco de história, né? Tinha que ter criatividade na época, né? É verdade. Hoje o pessoal já leva tudo mastigadinho, tudo pronto. Eu deparo aqui nesse seu arquivo, nesse implacável arquivo, mais uma foto da extinta Rádio Municipal, de funcionários da extinta Rádio Municipal que participavam do futebol da madrugada. Nesta foto aí que você está se deparando, né? Lamentavelmente ali a linha de zaga só tem você, né? É verdade. Os outros já partiram para outro universo, né? É verdade. Lá estão Pedro Monteiro da Costa, Dino Rosa, Ezeviro Silva, Terres Pilar e Duarzan Bittencourt Dávila, ainda quando tinha cabelo, né? E o Duarzan sempre bem paramentado, né? Não jogava muito, mas se paramentava bem, né? Exato. E incentivava muito bem, não é? É verdade. Além de ser um grande narrador esportivo. Verdade. O pessoal dizia assim, o Duarzan fala o futebolês. E é realmente o que ele fazia, né? Verdade, verdade. Ele se dedicou depois às atividades zoológicas, ou seja, divulgação dos resultados do jogo do bicho, das loterias, enfim, não é? É verdade. E se consagrou. Eu lembro de um detalhe que ele dizia o seguinte,
Número não é que nem cavalo que cansa, ele se repete. Ele dizia isso na Rádio Municipal, onde trabalhou, depois encerrou o seu trabalho na Municipal, foi para Passo Fundo, da Passo Fundo para a Rádio Irapuru, onde encerrou praticamente a sua atividade profissional. E ele Saudosa memória do Arzan Bittencourt. Tinha os jargões, né? Ele sempre criava, né? E a gente brincava muito com ele. Do Arzan, tu é uma mistura de Meirelles Duarte e Jarba Sampaio Correia. O teu nome não deveria ser Duarzan, deveria ser Duarçan. Muito bem. Mas vamos voltar um pouco ao futebol, José Carlos Rabelo. O futebol de hoje em dia, disputado pelos nossos representantes, a dupla Grenal, o que te parece? É um futebol completamente diferente daquele praticado em anos passados. Hoje não tem mais aquela força física, aquela habilidade, aquele drible, aquela criatividade que se via anteriormente. Você não concorda? Concordo, e eu acho que hoje é muito contrastante o que eles praticam, né? Que hoje é muito preparo físico, né? Tanto é que o próprio Grêmio agora, recentemente, o pessoal dizia, o Grêmio não vem desempenhando bem porque está no segundo tempo praticamente dá uma cansada. Então a gente sentia que o futebol moderno, ele falta esse gabarito em termos da criação, né? Você tem que criar mais, tem que... O futebol me parece um pouco robótico, não é? É verdade. O lateral que hoje é ala, né? Quando tem oportunidade de progredir, recua para o zagueiro vai para o goleiro faz aquela encenação toda ali, e futebol que se via realmente com criatividade, hoje está quase em extinção, não? E tu pega, por exemplo, que nem o zagueiro, que antes marcava o jogador, ele tinha uma característica de marcar o jogador e ver pelo movimento. O zagueiro, às vezes, é um pouco mais lerdo e o centroavante muito mais ágil. Então, a gente vê que essa marcação, às vezes, está sofrendo. E, tipo, lateral direito, às vezes tu pega uma jogada, o cara faz um cruzamento, tipo robótico, que nem tu falaste, que na hora H o cara nem está lá. Então, falta um pouco mais de criatividade, falta pessoas para jogadores, atletas, para realmente desempatar o jogo, fazer a diferença, que hoje, na verdade, tu verificas esta grande lacuna. O futebol brasileiro está mostrando aí o Botafogo como líder absoluto, disparado na competição neste primeiro turno, é verdade. Não dá para dizer, já ganhou, já chegou, é campeão. O Grêmio também muito bem, fazendo o seu papel. Depois de 3 jogos sem vitória, encontrou o caminho de novo. Foi surpreendido no primeiro tempo pelo Fluminense, levou um gol quando menos esperava, dominava as ações naquele momento ali. E agora ocupa a segunda vaga, a segunda posição, é vice-líder da competição. Você imaginava tudo isso aí por parte do Grêmio? Não, exatamente não, Jorge. A gente não tinha, eu torço inclusive pelo Grêmio, né? Mas eu não tinha esperança de que o Grêmio fosse chegar onde está. Primeiro pelo plantel, a disposição física, que nem eu te falei, que eu acho que estava faltando bastante. E vejo assim, eu acredito muito no Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai chegar bem nesta competição em função de ter um futebol descontraído, um futebol criativo e um futebol de fazer a diferença. O único clube que disparou na classificação até agora foi o Botafogo, né? Verdade. Um aproveitamento fora de série. E os demais estão naquele certo equilíbrio. São 3 pontos, são 6 pontos, não mais que isso. A diferença entre o 10º colocado e o 2º colocado. E outra coisa, o Botafogo está jogando todos os jogos com a mesma disposição. A gente verifica, às vezes, tipo o Grêmio, né? Com o Goiás, com o próprio Vasco, era o momento de fazer a diferença. Então, eu acho que falta... Ele tem bastidores, tem a parte de vestiário bem trabalhada, mas eu acho que falta alguma coisa engrenar. Eu acho que o futebol hoje, além de faltar um futebol arte, falta também o preparo emocional.
O Renato andou explicando ali que teve problemas com o departamento médico, jogadores envolvidos lá, estão em recuperação, estão voltando aos poucos. Ele promete realmente que o time vai deslanchar daqui para frente, especialmente no segundo turno. Dá para acreditar, não é? Eu acredito que sim, até porque o Grêmio agora está ganhando uma nova formatação. E eu acho que toda aquela parte ali de Soares, fica, não fica, tumultuou um pouco o ambiente do Grêmio. Mas eu acho que daqui para frente a coisa dá uma engrenada melhor. O Grêmio está bem servido de goleiro, me parece, não é? Mas me parece que a linha de zaga vacila bastante. A criatividade também está faltando ali no sistema de meia cancha. Não, o pessoal assim não está se acertando, né? Na hora da finalização. O Grêmio chega, costura e acaba não desenvolvendo o que se esperava realmente. O que a gente vê, Jorge, é aquela parte ali entre o meio-campo, o setor intermediário e o setor de defesa, sempre fica uma extrema lacuna, né? Então, eu acho que aquele preenchimento ali, e como os laterais também, a gente também sofre um pouquinho ali em termos de laterais, falta avançar com mais gabarito, né? Ser, às vezes, uma extrema-direita, né? E ter possibilidade de tocar bem a bola no setor de meio-campo. Internacional. Foi para cima do River, vencia por 2-0, cedeu o resultado de 2-1 e foi para a decisão nas penalidades máximas. Mas jogou um partidaço para cima do River, merecia realmente o resultado, né? Logo em seguida, vai para o Rio de Janeiro, enfrenta o Botafogo, sai ganhando e cede terreno para levar 3-1 em poucos minutos do segundo tempo. O que te parece isso, Rabelo? Eu acho que também tem o desgaste, né, Jorge? Tem o desgaste do jogo anterior, tem o fator, isso que eu te falo, o fator psicológico também, e se guardar para uma competição que eles têm maior oportunidade. Eu vejo que essa parte aí estrangula um pouquinho a agremiação, né? Mas o Internacional joga muito bem 45 minutos. Você tem notado isso? Será que é o condicionamento físico? Será que é o emocional? O que te parece, Rabelo? Eu acredito nos dois aí, Jorge. Exatamente a parte física, que é a parte fundamental, onde o time não repete as mesmas atuações, e a parte do condicionamento emocional, que também faz a grande diferença. A culpa seria do treinador, seria do fisicultor? Para quem vai essa culpa, no teu entender? Eu acho que é o conjunto, Jorge. Hoje, por exemplo, tanto o treinador como a parte da direção tem que trabalhar em comum acordo. E essa parte que eu acho que está faltando é a comunicação. O pessoal fala que o Eduardo Cudê não venceu nenhuma partida ainda no Brasileirão. Será que a culpa seria só do Cudê? Ou a culpa vem já do Mano Menezes? Mas aí é o seguinte, sempre jogo a culpa para alguém, né? Então, aí que a direção e o próprio treinador tem que sentar e conversar e compartilhar as suas necessidades e os seus objetivos. Eu acho que essa parte, às vezes, do objetivo de vestiário para o campo, às vezes não chega no momento oportuno. Muito bem. Estamos conversando com José Carlos Rabelo, radialista, engenheiro agrônomo, advogado, já aposentado, mas que veio atendendo o nosso convite para dizer que ele está aqui em Passo Fundo, no nosso meio, não é? E acompanhando. Vamos falar agora sobre o Passo Fundo e o Esporte Clube Gaúcho. Pessoal, organiza o time, incentiva a torcida e tal. De repente, a coisa não anda. Por que será? Você, pela experiência que tem, Rabelo. Mas eu acho que assim, Jorge, falta aquilo que a gente estava falando dos clubes maiores. Falta uma mensagem da direção, chegar forte para o próprio treinador, acreditar também no treinador e ter cobranças mais sólidas com o treinador. A gente vê tanto o Mano Menezes como o Felipe Scolari já tiveram algumas dificuldades, mas quando a coisa está bem engrenada e bem discutida, a coisa vai para frente. E outro detalhe é o seguinte, é o incentivo aos torcedores. Eu acho que a torcida sempre tem que estar junto,
tem que estar cobrando e, na verdade, Passo Fundo, como é um centro econômico, um centro de desenvolvimento, teria que estar obrigatoriamente dentro de uma divisão especial. Eu concordo contigo. Deveria estar na divisão especial, mas eu não entendo como é que não desenlaça isso aí. Não desenlaça. Corre e nadando para ficar na praia, não é? Para morrer na praia, o que é lamentável. Futebol Clube Santa Cruz volta 10 anos depois à divisão de honra do futebol do Rio Grande do Sul. O Guarani de Bagé, que já esteve e simplesmente passeou na divisão de honra, está voltando. Certo. O Guarani, que desde os anos ali 71 sempre participou ativamente do Campeonato Gaúcho de uma maneira exemplar, né? Tinha grandes nomes ali, não é? Verdade. Grandes nomes tinha o Guarani, inclusive um dos cracões de bola, que era o Tupanzinho, saiu do Guarani de Bagé, foi para o Palmeiras, não é? E do Palmeiras a seleção brasileira. Verdade. Então, eram outros tempos, é a grande realidade. Mas são tempos que fazem parte do jogo de futebol. É o futebol, é o incentivo que tem que ser dado. Você falou que a torcida tem que dar a resposta. Eu não acredito na resposta dada pela torcida este ano. Tanto lá no Estádio da Montanha do Gaúcho, né, no Estádio Valmar Salton, como também lá no Vermelhão da Serra. Dava pena você olhar o pessoal tentando motivar o time e tal, mas as arquibancadas completamente vazias. Tem que, no meu modo de entender, Rabelo, tem que mudar um pouco o sistema de competição. Tem que ser regionalizado, eu acredito, né, para dar um impacto maior. Porque da maneira como está sendo feito aí, com apenas 2 meses e pouco, 3 meses de futebol, o pessoal não aguenta. O futebol do interior está sujeito a vazar. É isso aí, Jorge. Eu vejo assim, ó, essa parte que tu falou de fazer por cadeias que alimente o futebol gaúcho, pegar a região, por exemplo, Passo Fundo, Carazinho, Erechim, Getúlio Vargas, essa onde tem as agremiações que também pode subir, que tem potencial econômico para isso, fazer aquelas 4, 5 chaves para o futebol, que nem tinha divisão de acesso. Futebol o ano todo, né? O ano todo, porque daí fomenta. Eu lembro de Cruz Alta, acontecia isso aí, e todo mundo se envolvia da coletividade, e quando isso aí foi tirado do ar, foi tirado o foco, o futebol caiu. O pessoal, toda a sociedade cruzaltense, o tempo do Gaúcho aqui em Passo Fundo, o 14, quando desmobilizou, também foi para baixo, porque faltou aquele empurrão, tanto da coletividade como de todos os setores da sociedade local. Muito bem. A Pelotas está navegando também com o Grêmio Sempre Brasil. Teve Farroupilha, o Pelotas e o Farroupilha não saem do chão. Isso. Né? Aqui se cobra muito do Passo Fundo e do Esporte Clube Gaúcho. Vacaria continua patinando, não tem jeito de voltar. Então tem que mudar um pouco esse esquema, no meu modo de ver. Certo. E outra coisa, daí o futebol, por exemplo, ele tendo atrações locais, ele cresce, fomenta, disciplina o futebol local. É uma engrenagem. Entendeu? Uma pergunta para encerrar, porque o nosso tempo já está se passando aí. Faltam 2 minutos praticamente para nós chegarmos ao final do programa. O Internacional, você acredita que passe de fase ainda na Libertadores nos próximos 2 jogos? Eu acredito. Com o Bolívar? Eu acredito. Eu acredito bem no Internacional. Eu acho que o jogo do River foi o termômetro para dar essa guinada. E se trabalhar essa parte emocional, né, do clube e tiver mais conversa ali do treinador, o time chega lá. Mais garra, mais determinação, isso aí, mais atenção ou o melhor condicionamento físico? É que o condicionamento físico agora é mais difícil para tu ajustar ele para uma reta final, né? Mas a parte emocional eu vejo que seria exemplar esse trabalho. Você daria um conselho àqueles que estão nos assistindo nesse momento e que um dia pensaram em fazer rádio ou televisão e tal,
o que você sugeriria a eles que fizessem no momento para tentar o rádio e a TV? Eu acho que o rádio hoje é muito informação. Dentro do rádio, eu acho que tem que ter disciplina. O rádio é um fenômeno que tem uma característica de comunicação muito rápida, né? Ele tem que ser eficaz. Então, acima de tudo, é dedicação e seriedade. Eu acho que a gente tem que informar aquilo, é um modelo transformador da sociedade. O rádio, eu acho que é vital, é super importante para qualquer segmento social. Muito obrigado, José Carlos Rabelo, por sua participação no programa de hoje. Teremos oportunidade de conversar em outras ocasiões. Foi um prazer enorme tê-lo aqui na TV Passo Fundo. Eu que agradeço, Jorge, agradeço ao Fernando, agradeço a receptividade de vocês. Me coloco sempre à disposição. Um enorme abraço aos telespectadores, ao público ouvinte de vocês, e dizer que acredite no futebol local, incentive o futebol local e atendam esse anseio de nós chegarmos a um ponto maior dentro do futebol aqui de Passo Fundo. Muito bem, chegamos ao final do programa. Muito obrigado, senhoras e senhores. Sejam felizes. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.